DNA. Victoria de Bortoli e Cassiano Cavalheiro. Muito boa tarde, Santa Maria. Eu sou a Victoria de Bortoli e esse é o DNA, o programa de entrevistas que vai revelar a identidade da nossa gente aqui na Central Diário de Notícias 93.5 FM. Eu sou Cassiano Cavalheiro e nós convidamos você a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e na nossa região. E durante o nosso programa a gente te convida a interagir conosco por meio do nosso WhatsApp 55991362472. Nos conta de onde é que você está nos escutando, mande um recadinho, uma mensagem para o nosso entrevistado que a gente já vai revelar quem é. O celular é 991362472. Eu vou repetir, 991362472. E para falar um pouquinho mais a respeito do nosso entrevistado de hoje, eu convido vocês que estão nos ouvindo para retornar ao ano de 1970. Muitas coisas aconteceram neste ano, como, por exemplo, começou a Copa do Mundo FIFA, realizada no México, e também teve fim a banda de rock Beatles. A Copa do México lá de 70 que o Brasil se tornou tricampeão, inclusive, né? Morreram nesse ano Jimi Hendrix, considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos, e Janis Joplin, uma das maiores roqueiras, cantoras americanas também. Nasceram neste ano Barack Obama, George Clooney e no dia 26 de dezembro de 1970, o nosso entrevistado de hoje, o delegado de polícia Sandro Mainer. Seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Prazer estar aqui, Vitória, Cassiano. Prazer vir pela primeira vez no programa de vocês aqui na rádio. Vocês estão de parabéns, a CDN está com excelente estrutura. Gostei, é acolhedora, moderna e acho que está aqui para trazer notícia, informação, bons programas. Santa Maria precisa disso, né? Cada vez melhor qualidade nas nossas mídias. Que legal, e a gente está muito feliz o senhor estar aqui no nosso mês de estreia para contar um pouquinho da sua história. Mas, Cassi, vamos contar para os nossos ouvintes quem é o delegado Sandro Mainers, um pouquinho da história dele? Vamos lá. À frente da Delegacia Regional de Polícia Civil, Sandro Mainers é nascido em Santa Rosa. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, em 1997, prestou concurso para a Polícia Civil. Estudioso, o advogado recém-formado foi aprovado e deu início à carreira. Ao longo dos mais de 20 anos de profissão, passou 5 destes na cidade de São Borja, mas o amor por Santa Maria o fez retornar para cá. Por aqui, ele passou pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a DPPA, pela Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas, a DEFREC, atual Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, DRACO, e pela Terceira Delegacia de Polícia. Em 2013, capitaneou a equipe que trabalhou nas investigações do incêndio na Boate Kiss, que deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridas. Hoje, o delegado divide o tempo entre o funcionalismo e as aulas no curso de Direito da Universidade Franciscana. Que grande e belo currículo. E que difícil também, que desafio, né? Trabalhar com polícia, com justiça, e com injustiças também. Como é que é isso tudo? Bom, vocês fizeram uma boa investigação aí, cheia de informações, né? Informações boas, inclusive. É difícil, a atividade policial ela é extremamente complexa, é extremamente árdua, a gente vive num momento bastante difícil, o Estado sempre tem dificuldades, a gente assiste muito seriado, né, e os seriados mostram uma polícia 100% eficiente, cheia de tecnologia, cheia de recursos, que não é a realidade da polícia brasileira. Mas nós temos pessoas que trabalham por abnegação, por capacidade, com feeling, com inteligência, com expertise. As tecnologias estão cada vez mais sendo inseridas no nosso meio de trabalho, ou seja, melhorando cada vez mais. Quando eu entrei na polícia há 22 anos atrás,
era necessário que o policial saísse a campo em busca das informações. A investigação era muito mais o homem na rua buscando a informação. Hoje a gente trabalha em grande parte das investigações sentado atrás de um computador, ou seja, em fontes abertas, em sites de pesquisa, de busca. Isso nem faz tanto tempo, né? 22 anos, final da década de 90. Exatamente, eu entrei em 99, final de 99 na Polícia Civil. E de lá para cá a polícia virou uma outra polícia, se transformou, houve um processo de mutação muito interessante, a polícia se qualificou, se especializou, melhorou a sua capacidade de resposta, e eu, quando assumi a delegacia regional em 2015, ou seja, era um compromisso diferente, né? Eu sempre me vi mais no aspecto operacional, tanto é que a DEFREC, hoje Draco, como o Cassiano mesmo leu, né, aí para os nossos ouvintes, ela sempre foi uma delegacia de combate à criminalidade organizada, aquela criminalidade mais, vamos dizer assim, mais estruturada, com pessoas às vezes muito mais perigosas, né, com facções, ou seja, que necessitava um trabalho muito mais profícuo, necessitava um trabalho muito mais longo, muitas vezes, né, uma investigação muito mais técnica. Eu sempre me vi fazendo isso, ou seja, sendo um homem operacional, né, aquele que está na rua, que está na investigação, que procura dar a resposta, combater, e de repente o convite para ser um gestor, né? E aí me senti compromissado a fazer isso na medida em que às vezes é fácil a gente estar lá na ponta só reclamando de quem faz a direção das coisas, né? E vim para o lado de cá do balcão, como se diz, né? Não que eu abandonei as investigações, até hoje eu coordeno um cartório de lavagem de dinheiro, cuido do setor de inteligência da polícia, o único núcleo de inteligência policial na Polícia Civil que existe na região é coordenado por mim. Então eu continuo trabalhando com investigação, mas também com gestão. E essa é a parte mais difícil. É tu transformar as coisas, é tu mudar as coisas sem ter recursos. Criei aqui uma delegacia de homicídios. Acho que isso aí foi talvez um grande paradigma para Santa Maria. Nós tínhamos uma linha ascendente de homicídios, né? Desde que as facções chegaram em Santa Maria, isso lá por 2012, 2013, a gente sentiu uma mudança no panorama da violência. Eu vim a Santa Maria e por isso regressei a Santa Maria depois que estava na polícia, porque quando eu cheguei aqui, lá no finalzinho da década de 80, início da década de 90, Santa Maria é uma cidade pacata, calma, tranquila, em que as pessoas sentavam na rua à noite. Totalmente diferente do que a gente vê hoje. Com certeza, né? E quando eu entrei na polícia, em 99, Santa Maria era um pouco disso ainda, né? 5 anos depois, quando eu volto para Santa Maria, eu me deparo com uma outra cidade. Mudou muito rápido, né? Mas ainda não tínhamos essa violência que nós temos hoje. E essa violência, ela começa depois dos 2011, 2012, com a chegada das facções. O tráfico já existia, mas aí o tráfico é propulsionado, é incrementado e muda esse panorama. E aí passou a ser necessário o quê? Combater essa violência. Como é que eu vou combater a violência desorganizadamente se ela é fruto de um trabalho de organizações criminosas? Então, o primeiro passo foi convidado, já tem uma única condição para assumir a delegacia, que eu possa criar aqui uma delegacia de combate aos homicídios. Então, nasceu a delegacia que hoje é Delegado Zanella. O Delegado Zanella está lá, foi escolhido desde então, né, para ser o gestor da delegacia, o chefe da delegacia, pelo perfil dele, pela capacidade dele, e desde então ele vem fazendo esse trabalho. Esse foi o primeiro passo. Acho que o outro grande passo que nós demos aqui foi a criação do CIOSP, né? A gente batalhou muito, foi um trabalho muito árduo, muito difícil, que necessitou de muitas reuniões, muitos acordos, em que nós fomos tratando, primeiro conseguir o prédio, que já foi uma luta enorme, muitos queriam aquele prédio, né? Nós somos município e estado num prédio federal com órgãos federais que queriam esse mesmo prédio, então quebrar essas barreiras. Para quem não sabe, o CIOSP é o Centro Integrado de Segurança Pública de Santa Maria. Que fica lá na Avenida Medianeira. Na Avenida Medianeira e que tem, e aqui eu vou dizer para vocês, que tem com absoluta convicção, pelo conhecimento que tenho, um dos melhores centros integrados de segurança pública do país. Nós temos 880 câmeras em funcionamento naquele local. Nós temos lá dentro a Brigada Militar com 190 e a sala de despacho das viaturas. Nós temos lá dentro o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas da SUSEP. Nós temos lá dentro os bombeiros atendendo os chamados. E nós temos na parte de baixo do prédio a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, que é a porta de entrada das ocorrências policiais, dos presos, dos flagrantes, das apreensões. E é também aquela delegacia que atende os locais de crime, ou seja, a nossa porta de entrada, o nosso cartão de visita é a DPPA. E tudo funciona junto. Talvez seja um dos melhores centros em termos de integração e em termos de
capacidade de resposta, né? Então, acho que isso é importante. Mas antes da gente continuar falando da sua trajetória como delegado, a gente quer falar quem é Sandro Meiners. Voltar para suas origens, voltar para sua infância. Como é que era? O senhor nasceu em Santa Rosa e veio para Santa Maria para estudar. E como é que foi a sua infância? O que o senhor lembra? Bom, eu nasci em Santa Rosa, em 1970, né? Eu estudei, fiz lá até o término do ensino médio, né? E depois, para cursar a faculdade, eu resolvi vir a Santa Maria, né? No início eu até não sabia que eu queria fazer curso de Direito, estava na dúvida, ainda estava pensando em fazer Medicina no primeiro momento. Depois mudei de ideia, fui até o hospital junto com um parente que é médico, e aí depois de uma visita de uns pacientes dele lá, eu descobri que não era aquilo que eu queria. Né? Até que idade o senhor fica em Santa Rosa? Eu fiquei em Santa Rosa até os 17, quase 18 anos de idade. A grande pergunta, foi colega do Tafarel, foi vizinho da Xuxa ou nem conheceu essas personalidades? O Tafarel estudava na mesma escola do que eu, cheguei a jogar vôlei, eu jogava vôlei na escola, no time da escola, cheguei a jogar vôlei com o Tafarel, ele tinha 3 anos mais do que eu. Então, quando eu estava entrando no ensino médio, ele estava saindo do ensino médio, mas ele, no início, quando foi jogar no Internacional, ele costumava vir muito frequentemente a Santa Rosa, e quando vinha, ia lá jogar vôlei com o nosso grupo, que era o time da escola, do qual ele fez parte durante muito tempo. Então, eu tive essa relação com ele. A Xuxa, a casa da Xuxa, que tem até um museu. Que hoje é um museu. Ela fica a 1,5 quadra da casa dos meus pais. Acertei sem querer, então, que foi colega do vizinho do outro. E a casa da Xuxa, inclusive, antes de se transformar no museu, ela pertencia ao meu primo, né? Que daí acabaram desapropriando a casa, né? O município fez isso e indenizou ele por isso, né? E ele é vizinho da casa da Xuxa. Que legal, quanta história, hein? E quando o senhor vem para Santa Maria, qual é a primeira impressão que o senhor tem da cidade, ainda jovem? Eu gostei muito da cidade, desde o primeiro dia que aqui cheguei. Antes o senhor já tinha conhecido a cidade? Eu nunca tinha vindo para Santa Maria. Eu cheguei na estação rodoviária com uma mochila nas costas, né? E o endereço de um amigo para onde eu fui quando cheguei. E desde então eu gostei muito daqui, a cidade me recebeu muito bem, eu fiz aqui grandes amizades, eu tenho amigos que chamo de irmãos aqui, né? Aqueles irmãos que a vida apresenta para gente. E conheci aqui a minha esposa, né? A minha mulher. E a gente vive junto há muito tempo já, a gente tem uma relação muito legal, ela morava aqui já, e por isso também do retornar para cá, eu gostava da cidade, a cidade me ofertava muitas oportunidades. Aqui também tinha a questão do ensino universitário, né? Eu, antes de ser delegado, eu fui advogado e fui professor da Universidade Federal de Santa Maria, concursado inclusive, concurso que eu tive que abdicar em virtude, pedi minha exoneração em virtude de ter sido aprovado no concurso da Polícia Civil. E quando eu regressei para cá, eu comecei a dar aula no UFN, então eu dou aula no UFN desde 2005 já, né? Eu cheguei aqui em 2004, segundo semestre de 2004, alguns meses depois eu voltei a fazer o que eu já fazia, antes de entrar na polícia, embora o tempo que eu morei em São Borja, eu dei aula também na Urcamp, né? Então eu tenho mais tempo de magistério do que de polícia, né? E o senhor, antes de entrar na faculdade, ainda lá quando criança, pensava em se tornar policial, em se tornar professor? O que o senhor queria ser quando crescesse naquela época? Na verdade, eu nunca tive essa aspiração nem de ser delegado, nem de ser policial e nem de ser professor. São coisas que nunca passaram pela minha cabeça, para ser bem sincero. Eu, na verdade, quando eu era um adolescente, eu tinha a intenção de ser um empresário, ter um negócio. Eu sempre queria ter um negócio, tanto é que com 14 anos de idade eu já trabalhava, né? O que o senhor fazia? Eu já arrumei emprego, fui trabalhar na empresa do meu primo, uma indústria gráfica, e eu trabalhava no escritório, fazendo vendas, cobranças, enfim, eu tinha esse lado mais de fazer negócios, enfim, gostava disso. Mas aí, claro, terminou o ensino médio e aí a necessidade de fazer alguma coisa, aí tinha que fazer uma boa faculdade. Então, Santa Maria sempre foi, né, um polo, né, da educação. Uma referência na educação. Uma referência. A Universidade Federal de Santa Maria é uma das melhores universidades do país, indubitavelmente, né? E aí, por isso, a opção de vir para cá, né? E após vir para cá, veja bem, muda, né? Porque aí eu vim pensando numa coisa, acabei fazendo outra, né? Rodei no vestibular, ainda bem que rodei no vestibular, eu não ia gostar do curso, provavelmente, né? E aí acabei optando por fazer Direito, que era algo que meu pai costumava dizer, olha, acho que tu devia fazer a faculdade de Direito, uma boa faculdade, enfim. Pois E falando em família, como é que das suas era? Referências, Como é que era a nossa casa? O senhor cresceu com quem? Eu tenho meus pais, né?
Hoje já são idosos, mas estão bem de saúde, graças a Deus, superando a pandemia também. Seguem lá em Santa Rosa? Seguem lá, vivem lá até hoje, no mesmo lugar. Onde Vizinhos da Xuxa? Exatamente, né? E eu tenho uma irmã que é professora lá em Santa Rosa, e tenho 2 irmãos que são policiais rodoviários federais, são mais novos, que eu sou o irmão mais velho da turma, né? Polícia quase no DNA da família. Na verdade, assim, eu fui o primeiro policial, né? Fui o primeiro a ser policial, o primeiro a fazer faculdade de Direito, então automaticamente meus irmãos cursaram faculdade de Direito na mesma universidade e acabaram entrando na polícia, só que em outra polícia, né? E nunca tinha pensado, e eu volto na pergunta inicial, eu nunca tinha pensado em ser policial, eu nunca tinha pensado em ser professor. Quando eu comecei a faculdade de Direito, eu pensei em ser advogado. E eu me preparei 5 anos para ser um advogado e eu queria trabalhar na área empresarial. Por que eu queria trabalhar na área? Porque eu achava que o crime era uma coisa que não era legal, que não compensava. Embora eu gostasse muito do direito penal, sempre fui um pouco aficionado pelo direito penal. Eu, enquanto estudante, estava sempre assistindo júris, estudando direito penal, mas eu achava que o direito penal não era bem aquilo que eu queria para a minha atividade. E quando eu me formei, veja bem, a formatura a gente recebeu a carteira da OAB, no dia seguinte eu fui procurado por uma pessoa conhecida que o irmão dela tinha sido preso, né? Era uma amiga, o irmão foi preso, o irmão tinha um problema com drogas, acabou preso por um furto e ela precisava tirá-lo da presídio. Sabia que eu tinha me formado e que eu tinha me transformado em advogado. E aí me procurou e eu já fui ao presídio com ela, pela primeira vez, ao presídio como advogado. E aí as coisas foram surgindo, né? Eu comecei a trabalhar e já tirei o menino da cadeia, já apareceu mais 1 ou 2 clientes que queriam um atendimento. E aí nunca mais parou nessa E eu não área. parei mais disso, aí abri o concurso para a Universidade Federal de Santa Maria na área do Direito Penal, eu fui aprovado e acabei assumindo como professor de Direito Penal, aí comecei a dar aula em cursinhos, não só em Santa Maria, em outras cidades, e aquilo foi se disseminando de tal maneira, aí o concurso para a Polícia Civil, delegado, e aí eu passei e o direito penal nunca mais saiu da veia, né? Que legal. Delegado, a gente tem aqui no nosso programa uma série de quadros. Um deles se chama Diagnóstico, que são especialistas em Sandro Miners que vão dar um diagnóstico do senhor. E como a gente estava falando de família, eu vou pedir para a técnica rodar o nosso primeiro áudio para ver se o senhor reconhece a voz. Já a outra história do Sandro, que eu posso dividir, apesar de não me favorecer muito, Sandro é uma pessoa extremamente brincalhona no clã familiar. Ele adora sacanear os outros, por assim dizer. E certa feita, eu, adolescente, 14, 15 anos, fui acompanhá-los, Sandro, Estela, Eduardo, num veraneio em Torres, onde o Sandro se encontrava trabalhando na Operação Verão pela Polícia Civil. E após passar uma temporada lá de 2, 3 semanas, retornaria a Santa Rosa. Então organizei minha mala, uma pequena mala de viagem para a volta. Infelizmente não havia ônibus direto de Torres a Santa Rosa e eu teria que esperar na rodoviária de Porto Alegre um ônibus para retornar a Santa Rosa. Então segui a minha saga, preparei minha mala, a mala estava pesada, quase não cabia os meus pertences dentro dela e fui embarquei no ônibus de Torres a Porto Alegre, o Sandro me deixou na rodoviária, passei um trabalho com aquela mala, andando na rodoviária de Porto Alegre, a mala estava pesada, estava difícil de carregar. Quando cheguei naquela madrugada em Santa Rosa, fui para casa, ainda caminhando, né, para casa. Quando cheguei em casa, abri a minha mala e descobri que tinha uma lata de Neston pesada, né, tinha alguns objetos dentro, não me lembro se eram umas pedras, dentro da minha mala, e eu passei o dia inteiro em rodoviária, saindo de Torres, em Porto Alegre, horas de espera carregando aquela mala para cima e para baixo, e a mala com uma lata de Neston, com umas pedras dentro, e o Sandro me sacaneou bonito nessa, né. Não me favorece a história, mas eu divido. De quem é essa voz, delegado Sandro? Do meu irmão, do Marlon, né? O senhor lembra dessa história? Com certeza. Ele era o irmão mais novo, então acabava sendo objeto de muitas brincadeiras, de muita sacanagem, né? Aqui, enquanto estava ouvindo o áudio, o delegado estava dando altas risadas, hein? O delegado Sandro trolando o irmão. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Rádio CDN.
Central Diário de Notícias. 24 horas ao lado da comunidade. A osteoporose é uma doença que reduz a massa óssea, tornando os ossos fracos, ocos e extremamente sensíveis. Para obter um diagnóstico precoce da doença, durante o mês de setembro, o Lab Vida está com promoção nos exames para um check-up que avaliará sua saúde óssea. São 6 exames por R$ 60. Fosfatase alcalina, paratormônio, TSH, cálcio, fósforo, vitamina D. Lab Vida, Laboratório de Análises Clínicas. Sua vida é a nossa vida. Santa Maria, São Cepé, São Pedro e Itaara. Com o pronto atendimento virtual 24 horas da Unimed Santa Maria, você pode fazer consultas adultas e pediátricas sem sair de casa, pelo seu plano de saúde, Unimed Card, Uniped ou particular. É só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e na hora que você precisa. Baixe o aplicativo e conheça essa novidade. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco e tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping. É segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente, umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora? Sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor. Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha. Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba, prometo não demorar. Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com calma. Tem tanta coisa linda lá. Agora juntas. Goods e Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços. Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. A notícia tem urgência e prioridade no programa Central CDN. Nossa equipe integrada promove um giro pela informação nas mais diferentes áreas de interesse público: saúde, infraestrutura, segurança, polícia, trânsito e serviços. Apresentado pelos jornalistas Thaís Sereta, Rogério Kerber, Leonardo Cato e Ariane Lima, o programa mostra também o que é destaque nas plataformas do Diário, site, edição impressa, BEI e TV Diário. São 3 edições diárias de segunda a sexta, às 11, às 17, às 22h30 e mais 3 edições aos finais de semana. Central CDN. A notícia direto ao ponto. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a Victoria de Bortoli e sigo aqui com vocês ao lado do meu colega Cassiano Cavalheiro e do nosso convidado de hoje, o delegado de polícia Sandro Mainers. Lembrando que quem quiser interagir conosco, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 991 36 2472. E a gente estava falando no primeiro bloco do começo da sua carreira na polícia, como é que o senhor chegou até a polícia.
E eu queria que o senhor nos contasse melhor como é que foi esses primeiros anos atuando, como é que, e até agora, né, quais foram, assim, os maiores desafios da sua carreira em frente a uma delegacia? Bom, sempre é difícil, né? Quando a gente ingressa na carreira, eu comecei a trabalhar numa cidade que não era pequena, a cidade de São Borja, né? Uma cidade lá de 60 e poucos mil habitantes, cidade fronteiriça, que existe uma criminalidade totalmente diferente da criminalidade daqui, porque lá tu tens o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o contrabando, o descaminho que acontece na fronteira, um povo um pouco diferente, mais beligerante, um povo mais brigador, vamos dizer assim, gostava mais do conflito, né? Isso naquela época, quando a gente não tinha essa criminalidade organizada ainda praticando esses fatos. Então, era uma cidade um pouco difícil. A polícia era totalmente desestruturada lá na cidade. Os policiais desmotivados, haviam problemas de corrupção na polícia. Era muito difícil. O início foi realmente complexo, assim, para quem não era, para quem de repente resolveu fazer um concurso para ser delegado sem conhecer exatamente como é que a polícia funcionava. Quer dizer, uma coisa é tu ler sobre, uma coisa é tu sentar lá na academia de polícia e ouvir os professores falando, outra coisa é tu sentar na cadeira e ter que decidir a vida das pessoas sem conhecer exatamente como é que funciona a mecânica, a sistemática, né, da instituição. Mas, por outro lado, o fato de eu ter passado quase 5 anos em São Borja me trouxe uma larga experiência, né? Eu não tinha lá o que os meus colegas hoje têm, ou seja, um delegado regional que pode levantar o telefone a qualquer hora do dia, eu não deixo de atender nem de madrugada o telefone, e trocar uma ideia e pedir um conselho, e eu nunca tive isso, então eu tive que ser meio autodidata, eu tive que resolver as coisas por conta própria, né? E obviamente que isso ajudou bastante, né? E a gente acaba aprendendo a duras penas. Então foi o primeiro grande desafio. Eu acho que o maior desafio que a gente enfrentou depois desse, que eu enfrentei, foi o caso da Boate Kiss, indubitavelmente, né? É uma tragédia de dimensão absurda, né? 242 pessoas morreram naquele evento, 600 e poucas pessoas foram feridas naquilo. Nós tínhamos que fazer um inquérito, que foi talvez o maior inquérito do Brasil em termos de quantidade em tão curto espaço de tempo, que nós fizemos aquela investigação, a gente produziu mais ou menos 18 mil documentos em 55 dias. E foi um desafio, porque nós tínhamos uma equipe que tinha que trabalhar dia e noite, sábado, domingo, nós não parávamos nunca. E o Arigoni era, na época, o delegado regional, mas quem estava na frente da equipe, a testa da equipe que estava ali diariamente trabalhando era eu. Né? Era o mais experiente do grupo ali, né? Na época eu tinha, sei lá, 14 anos como delegado de polícia, e nós conseguimos vencer aquela etapa. Foi quanto tempo nessa primeira etapa? Foram 55 dias que nós trabalhamos ininterruptamente, né? Foi estafante, foi esgotante, a gente teve, assim, dificuldade, em algum momento o pessoal, a equipe estava adoecendo até em algum momento, porque era uma tarefa difícil, os depoimentos eram terríveis, né? Os depoimentos dos sobreviventes eram estarrecedores. A gente ouviu cada história, assim, que obviamente não há quem tenha o preparo psicológico de ouvir aquilo e não sentir nada, né? Então a gente trabalhou muito nessa questão. Mas eu tenho uma coisa que é minha, assim, trabalho é trabalho, entende? Independentemente do que seja, independentemente de quem seja, independentemente do que se trata o fato, quem seja a vítima ou quem seja o suspeito, para mim não importa, o trabalho é sempre igual. Eu foco no trabalho, eu sou um pouco, vamos dizer assim, um pouco obcecado assim, em aprofundar as investigações. Eu sou detalhista, eu sou minucioso, eu sou chato, né? Quem trabalha comigo sabe que eu cobro e cobro muito, né? Eu me cobro e cobro a todos que comigo trabalham, né? Sou um bom chefe, mas eu sou um chefe que cobra. E a equipe tinha que produzir, e a gente produziu, a gente trabalhou. Então, acho que foi um grande desafio. Talvez o maior desafio assim enfrentado. Poucas pessoas devem ter passado por uma experiência como nós passamos. Depois nós tivemos outros inquéritos, né? O segundo inquérito, daí demorou alguns meses. Mas aquele nós tínhamos um time, né? A gente tinha um tempo que a gente precisava para concluir o inquérito, porque as pessoas estavam presas, né? E eu disse 3 coisas para a equipe. Primeiro, eu não quero ser responsável por ninguém ganhar liberdade por demora na investigação policial. Segundo, nós precisamos de perícias extremamente bem feitas. Isso gerou muitas reuniões e muitos atritos, inclusive em alguns momentos, para que isso acontecesse, e aconteceu. E terceiro, né, eu disse desde o primeiro dia em que eu falei com a equipe, né, a gente não pode deixar passar nada, entende? Nós temos um dever para com a sociedade de apontar tudo. Se isso depois repercutir ou não repercutir, pouco repercutiu, diga-se de passagem, né?
Se isso não repercutiu, não é nossa responsabilidade. Cada um assume a sua responsabilidade, entende? Mas o senhor, como relata, enquanto delegado, estava muito focado no trabalho. Mas e como que era para o Sandro pai, o Sandro esposo? Como que foi lidar com toda essa pressão que o senhor tinha nessa época? Eu não posso, eu tenho uma coisa que eu tenho que falar. Minha esposa, ela é muito compreensiva, sempre foi muito compreensiva, muito parceira para poder acompanhar esse ritmo de trabalho. Naquele período mesmo ali, eu trabalhei todos os dias, né, de sábado, domingo, não tinha momento de descanso. Eu saía de casa 7 e pouco da manhã, né, e voltava para casa às vezes às 22 horas, ou às vezes não vinha almoçar, às vezes vinha almoçar, enfim, conforme a possibilidade. Mas a minha esposa, a Estela, ela sempre foi muito compreensiva, sempre entendeu muito essa questão, é importante dizer, né? A família entendeu, o Eduardo também, eles foram compreensivos, né? Porque era difícil, e eles sabiam também dessa dificuldade. O que aconteceu, o que acontece nessa questão da família? A família, e eu aprendi isso só depois que entrei na polícia, né? Eu tive uma oportunidade em que a gente estava saindo para uma festa de 15 anos, ainda lá em São Borja, e aí eu era o único delegado da cidade, deu um flagrante, né? E aí eu tive que levá-los até a festa, deixá-los na festa e trabalhar, né? E não pude voltar mais, que o trabalho absorveu tanto, né? Que eu não consegui nem buscá-los depois da festa. Quer dizer, isso faz parte, né? A nossa atividade, ela requer isso. E eu tenho esse comprometimento, né? Eu acho que quando eu vou para um trabalho, é o trabalho em primeiro lugar. Sempre fiz assim, né? Quando eu morava em São Borja, quando a gente fez, aqui um detalhe interessante, a gente fez a mudança para casa, né? Nós entramos na casa e eu estava numa perseguição de uma quadrilha que assaltava fazendas e que eles se escondiam numa ilha no meio do Rio Uruguai. E eu estava com uma força-tarefa lá, juntamente com a Brigada Militar, eram 60 policiais que estavam em operação, 60 pessoas para capturar os tais bandidos. Então, muitas vezes eu saía de casa de madrugada e voltava de madrugada, né? Porque a gente ia para o mato, a gente ia para a ilha, a gente ia pelo rio, andava de lancha, perseguia pessoas do mato. Dia e noite trabalhando. Dia e noite, entende? Então, lá levei a família para São Borja e abandonei a família lá numa casa, num lugar para eles desconhecido, que não conheciam ninguém. Então, eu acho assim que muito do que a gente faz, a gente precisa desse suporte da família, né? A família é muito importante. E a família compreender, porque eu conheço vários casos que as famílias não compreendem, não entendem e não apoiam, né? E eu tenho que agradecer, eles realmente sempre foram compreensivos comigo. Delegado. E aproveitando que a gente está falando da esposa, a gente tem mais um diagnóstico que eu vou pedir para o Marcelo, que está na técnica, colocar o nosso 5º depoimento. Eterna alegria e gratidão por ter te conhecido. Muitos sonhos, tristezas, preocupações, limitações financeiras e quantas! Orgulho, sinceridade, paixão, amor, amizade e quanta amizade, dificuldades e, acima de tudo, muita cumplicidade é o que resume a nossa vida junto. De quem é essa voz, delegado? Imagina, né? Da Estela, né? Bom. É meu amor, com certeza, né? Minha companheira, minha amiga, eu acho que a gente precisa disso, né? Muitas vezes, eu sou alemão, né? E o alemão já é um pouquinho, é um cidadão, um ser um pouco frio por natureza, né? Da essência dele, né? E eu sempre fui uma pessoa um pouco fria nesse aspecto, entende? Por isso que eu consigo no trabalho, né? Eu consigo me desconectar das realidades, das emoções para fazer meu trabalho. E a profissão vai deixando a gente um pouco calejado com isso, porque tu vai vendo tanta maldade, tanta crueldade, que não é qualquer coisa que te emociona mais depois disso, né? Ou que te impacta. Embora sempre a gente o ser humano consegue se superar e fazer alguma coisa. E às vezes é em casa que a gente compartilha isso, né? Que a gente troca uma ideia, que a gente abre o coração e conta algumas coisas que estão ali dentro, ali, que te impactaram naquele dia, que te magoaram. Embora eu procure poupar um pouco, né? Porque eu acho que algumas coisas são tão ruins assim que é melhor deixar da porta de casa para fora, né? Não levar para dentro de casa. Muitas vezes eu levei o trabalho para casa. Hoje eu procuro o mínimo possível levar o trabalho para dentro de casa, para ter aquele momento que tu consegue desconectar um pouco. Embora as coisas estão pululando na cabeça da gente, né? Não há como tu esquecer das tuas responsabilidades e tirar da cabeça os problemas, porque é difícil resolver os problemas, ainda mais numa instituição que nem a polícia, que tu não depende somente de ti, tu depende de equipes, né? Se a gente faz um bom trabalho, é graças a um bom grupo que trabalha contigo. É uma boa equipe comprometida, né? E eu não trabalho para agradar as pessoas, eu trabalho para cumprir o meu dever, essa é a questão. Então, já perdi amigos por causa disso, né? Porque as pessoas não sabem diferenciar a amizade do trabalho.
Se não sabe diferenciar, não são dignos da minha amizade, né? Não tem problema, mas eu vou cumprir meu dever. Enquanto eu estiver na polícia, eu vou fazer assim. Depois que eu deixar de ser policial, bom, aí as coisas podem mudar. Uma curiosidade que eu tenho a respeito também tem a ver com essa humanização e tudo mais. Mas a gente sabe que a polícia tem vários desafios materiais. Por exemplo, falta de viatura, remuneração baixa, às vezes falta uma sede, os aparelhos todos do sistema ali não são de acordo, poderiam ser melhor. Mas falando em parte humana, o senhor vê uma diferença, porque a sociedade mudou muito nesses últimos 20 anos que o senhor está atuando, mudou muito. Então, as pessoas têm uma preparação para receber essas pessoas que vão para a delegacia. Por exemplo, mulheres agredidas, pessoas LGBT, pessoas negras, que antes talvez até tivessem medo de ir numa delegacia, porque às vezes talvez não seriam bem tratados ou sabe, teriam algum preconceito dentro de uma delegacia. Hoje isso mudou? Isso está mais humanizado? Com certeza, acho que mudou bastante, né? E falando em questão de mulheres, em questão de crianças e falando em questão, por exemplo, da LGBTfobia, né? Com todos os seus, né? Com todas as nomenclaturas que hoje tem, hoje virou uma coisa bastante complexa, né? Porque nós temos que entender essa mudança da sociedade, essa mudança que aconteceu. Nós aqui em Santa Maria temos a primeira delegacia especializada em atendimento idoso, que também tem o atendimento à questão dessa violência de gênero, vamos dizer assim, essa violência, por exemplo, racial, sexual e de todas as demais matizes, religiosa, enfim, né? Que hoje quem está à frente é a delegada Débora. Então nós conseguimos criar aqui, nós somos a única cidade, além de Porto Alegre, que tem um órgão como esse. Então isso é fruto de um trabalho que a gente construiu aqui. Para quê? Para tratar as pessoas mais humanamente, mais dignamente, né? Existe na Constituição o princípio da dignidade da pessoa humana. E ele somente se aplica, se efetiva na medida em que nós tivermos capacidade de transformar isso em realidade, entende? Não é bonito ler a lei, é bonito falar sobre isso, é bonito discursar usando essa expressão. Todavia, colocá-la em prática requer ações, requer energia, requer esforço e pessoas comprometidas. E eu acho que a polícia humanizou muito, a polícia mudou muito. Precisa melhorar ainda? Sem dúvida nenhuma precisa melhorar. E uma coisa que eu acho que é importante dizer, Cassiano, assim, ó, o próprio CIOSP é um exemplo. Não veio um centavo, uma moeda de 1 centavo do estado do Rio Grande do Sul. Tudo é fruto do trabalho e das parcerias que nós estabelecemos na comunidade. Eu não fico esperando. Eu não fico simplesmente esperando que o governador, o vice-governador, o secretário, o chefe de polícia, alguém resolva o meu problema. Como é que funcionam essas parcerias? A gente faz parcerias com a comunidade. E graças a Deus, e graças ao nosso trabalho, e graças à transparência com que nós trabalhamos, a gente tem as parcerias. Nós conseguimos recriar um CONSEPRO em Santa Maria, Conselho de Segurança Pública da Comunidade, né? Que é coordenado pelo Luiz Fernando Pacheco, que é um amigo que aceitou esse encargo e se tornou um órgão viabilizador de captação de recursos para a polícia. Parceiros com o Poder Judiciário, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, Justiça Federal. Quer dizer, eu vou até as instituições, eu converso, eu faço projetos, eu não perco uma única oportunidade, entende? Não, a população não quer saber se eu tenho recurso ou não tenho recurso, a população não quer saber se a viatura tem gasolina, não, embora às vezes não tenha, embora às vezes esteja parada. Isso não soma em nada, isso não melhora em nada a questão. Para que eu possa fazer o meu trabalho, eu preciso de soluções. Entende? Eu não posso ficar me lamentando e reclamando como muitos fazem. Eu vou atrás, eu vou buscar uma solução. E a gente sempre acha uma solução. Tem um custo? Tem. Isso gera trabalho, isso gera perda de tempo, isso gera um esforço muito grande, às vezes, para convencer as pessoas a comprarem o teu projeto, né? Mas é assim que nós fizemos, fazendo projetos, escrevendo, mostrando para que fins nós queremos aquele recurso e assumindo responsabilidades em decorrência disso. E tem funcionado. Essa gestão, eu não sei quantos milhões de reais nós captamos nesse período que eu estou até essa regional, mas foram alguns milhões de reais, com absoluta certeza. Receita Federal, um grande parceiro, e eu trabalho integrado. Desde o dia que eu sentei na cadeira, eu entendo assim, se o crime consegue ser organizado, o Estado e as suas instituições têm o dever de ser organizado, têm o dever de trabalhar integrado. Então nós temos que buscar soluções, nós temos que nos ajudar. E a gente tem feito isso. Isso viabilizou o CIOSP,
Senão não sairia. Se tivessem vaidades, eu me acho melhor que o outro se acha melhor do que a minha instituição, uma instituição acha que por ser isso ou aquilo, ter mais gente, ter mais estrutura é melhor. Não, a gente trabalha integradamente, porque o esforço de todos é que traz a resposta. A comunidade precisa de segurança, e a segurança somente vai ser efetivada na medida em que todos nós tivermos esse comprometimento. E quando a gente trabalha assim, com transparência, a comunidade acredita no teu trabalho. A comunidade passa a ver isso. E a imprensa, e aqui eu gosto sempre de dizer isso, a imprensa tem um papel fundamental. E eu sou uma pessoa extremamente receptiva e comunicativa e procuro me relacionar bem com a imprensa, justamente por isso, porque eu aprendi, a duras penas, que a gente precisa muito da imprensa como uma porta através da qual sairão as boas notícias, serão dadas as respostas que a comunidade precisa ter, porque a gente tem que mostrar, não adianta fazer, a gente tem que fazer e mostrar que está fazendo. Essa credibilidade, ela retorna em auxílio à polícia, ela retorna em informações que chegam às delegacias, em denúncias sobre crimes que acontecem, e muitas vezes a gente diz, a denúncia foi anônima. Não, a denúncia não foi anônima, né? É a Vitória que sentou na minha frente lá e disse assim, olha lá, na esquina da minha casa tem um traficante. O Cassiano que disse que lá na rua dele aconteceu um crime, ele sabe quem cometeu o crime, mas ele não quer se comprometer com aquilo por risco, por medo da sua família, da integridade física, da preservação. Mas aí tu tem olho no olho, isso se ganha, se conquista com trabalho e com dedicação e mostrando eficiência no trabalho. Que bacana! A gente vai para mais um rápido intervalo e a gente já está de volta. Olá, somos a Odontologia Lauda. Estamos presentes na sua vida há 37 anos. Conheça a odontologia do futuro em nossas instalações. Lá planejamos e executamos 100% do nosso trabalho em reabilitação oral, próteses, cirurgias e implantes, tudo por computadores. Para cada problema seu, teremos uma solução ágil, moderna e de extrema qualidade. Dr. Paulo Lauda, CRO-RS 6461. Telefone 3223-1405. Para um novo você que adora fazer bons negócios, uma nova Volkswagen. Taos Comfortline 21-22 a partir de 159.190. Com 40% de entrada, com as 12 primeiras parcelas de R$ 99,00, incluso com as 3 primeiras revisões grátis. Venha até a Pampeiro e confira essa e outras ofertas. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. Vá até a sua concessionária ou acesse o site. Chegou sua hora de conquistar um Volkswagen 0 km. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para você não desperdiçar água na sua casa. Quando for lavar o carro, troque a mangueira com água por um balde e um pano. Reduza o tempo de seu banho apenas para o necessário para a sua higienização. E não esquece de fechar o chuveiro enquanto estiver se ensaboando ou lavando o cabelo. Lembre-se de manter a torneira fechada enquanto estiver escovando os dentes. E também quando estiver lavando o rosto ou as suas mãos. Fique ligado e verifique se não há vazamentos na tubulação da água da sua casa. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Ganhe uma experiência única no Recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br. Taslo Bar, palco de excelentes shows ao vivo, festas e eventos. Nossa carta de drinks preparadas com ingredientes artesanais proporciona uma experiência única de sabor. Todos os ambientes do Taslo Bar estão voltados ao palco, que tem agenda com as melhores bandas da região e eventos nacionais. O estacionamento fechado junto ao shopping é segurança para aproveitar a noite. Taslo Bar, perfeito para saborear drinks exclusivos e petiscos saborosos. No Shopping Praça Nova. Promoção Junte e Compre do Diário. Todo mês, diversos produtos com preços especiais para os nossos leitores. Desde canecas, kits de talheres e tábuas, a câmeras digitais e muito mais. Ficou interessado? Então vá até a loja do Diário, no Elegância Center Shopping, ou entre em contato com a gente no 3213-7113 ou pelo WhatsApp 99139-5223 e saiba mais. DNA.
Estamos de volta com DNA, identidade da nossa gente. Eu sou Cassiano Cavalheiro e sigo aqui com vocês ao lado da minha colega Victoria de Bortoli. E hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o delegado de polícia Sandro Meiners. Eu convido vocês a nos mandar um recadinho, mandar um abraço, uma pergunta para o nosso convidado de hoje pelo nosso WhatsApp 55991362472. Delegado, o que Santa Maria significa para o senhor? Olha, Santa Maria é a cidade que eu escolhi para viver. Eu adotei Santa Maria, né? Por gostar de Santa Maria. Vou dizer assim, eu não gosto do clima de Santa Maria, né? Não sei se alguém que mora aqui gosta do clima. Nosso clima é chato. Acho um pouco difícil. Nosso clima é chato. Mas eu gosto muito de Santa Maria. É aqui que eu tenho as minhas amizades. Eu me sinto em casa aqui em Santa Maria. Isso é uma impressão que eu tive desde que eu cheguei aqui, sabe? Eu me senti muito bem aqui sempre, né? Eu me senti muito bem acolhido aqui, conheço muita gente aqui, vivo muito bem aqui. Então, Santa Maria tem essa questão, ela é uma cidade de porte médio, com áreas de cidade grande em algumas questões, né? Mas que ainda é uma cidade pequena, né? Ela ainda não tem todas aquelas, vamos dizer assim, aqueles problemas ou grandes problemas que tem as grandes cidades do país, a questão da mobilidade urbana, né, do transporte, a questão da própria segurança. Santa Maria é uma cidade segura, eu falo isso com muita tranquilidade, né? Pelos índices de criminalidade que nós temos aqui, nós vivemos num lugar muito seguro, né? Que eu posso andar na rua, se eu quiser andar na rua à noite, eu posso andar na rua à noite a pé, que é muito tranquilo. Qualquer lugar eu tenho que cuidar, inclusive nas pequenas cidades. Então a gente ainda tem segurança, tem uma boa estrutura de saúde, tem uma boa rede educacional, boas universidades. Eu faço parte de uma excelente universidade, que é a Universidade Franciscana. Sou filho da Universidade Federal de Santa Maria, que também é uma excelente casa de ensino, de produção de conhecimento e de cabeças pensantes. E então ela tem tudo que se precisa para viver bem, né? Então eu gosto daqui e acho que Santa Maria eu adotei aqui, não me vejo fora de Santa Maria hoje, né? Fui convidado várias vezes aí a Porto Alegre, assumir departamentos, cada troca de chefia de polícia há um convite para assumir algum cargo e já recusei várias vezes isso. Agora nesse governo novamente eu recusei assumir qualquer cargo lá na chefia da polícia, não como chefe, né, mas como diretor de algum departamento. Justamente por isso, por gostar daqui, por gostar do magistério, por gostar da faculdade, por gostar dos alunos, por gostar dessa convivência, não me vejo fora de Santa Maria. Que legal. E o senhor citou as amizades que fez por Santa Maria, alguns irmãos que a vida lhe deu, e eu vou pedir para nossa técnica rodar mais um áudio, para ver se o senhor reconhece a voz. Eu conheço o delegado Sandro desde 1997. Na época, ele era advogado e, para quem não sabe, o Dr. Sandro foi um dos melhores advogados do Tribunal do Júri que eu conheci. Posteriormente, ele virou delegado de polícia, ele já era professor universitário, um grande professor universitário, e como delegado de polícia dispensa comentários acerca da sua competência, da sua honestidade. É uma pessoa íntegra, correta, direita e que Santa Maria tem muito orgulho dele. De quem é essa voz, delegado Sandro? Essa é do meu amigo Daniel Toneto, né? O Daniel é um grande amigo, a gente está fazendo um curso lá em Portugal juntos, viajamos juntos e é uma pessoa com quem eu convivo muito frequentemente, assim, um grande amigo, né? Uma pessoa também que tem um espírito leve, né? Tranquilo, um advogado sério, honesto, né? Eu cuido muito isso, as pessoas com quem a gente convive, né? Acho que quando a gente ocupa um cargo público, muitas pessoas se aproximam da gente com segundas intenções, né? Há que se ter esse cuidado. Então, há que se selecionar com quem a gente passe a conviver, né? Mas é um grande amigo. E eu disse, né? São muitos irmãos que eu tenho aqui em Santa Maria que a vida me deu justamente pelas amizades. Então, motivos pelos quais eu estou aqui, né? Que legal. E eu vou pedir para a gente rodar mais um áudio. Falar do Sandro é uma tarefa fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Fácil porque não precisa muito esforço intelectual até para agradar ou desagradar. E difícil pela quantidade de coisas boas que se tem, que se pode ver, que se pode falar, que se pode citar dessa pessoa maravilhosa, né? Que eu conheci quando ele estava recém saindo
da universidade, quando trabalhava num primeiro momento com o Dr. Biduino, né, grande causídico que teve em Santa Maria, e uma pessoa maravilhosa, de um trato melhor ainda, uma pessoa que estava sempre sorrindo, né? Ele sorriu, dizia para ele: doutor, o senhor é a única pessoa no mundo que consegue sorrir 26 horas por dia, embora o dia só tenha 24, né? E ele trouxe, vamos dizer assim, o doutor Sandro, né, para a prática do mundo jurídico, para a prática da advocacia criminal. E, inclusive, debutando, fez junto comigo aqui o debut do doutor Sandro no Tribunal do Júri. O doutor Sandro foi um advogado criminalista maravilhoso, né? Inclusive no Tribunal do Júri. Bem, falar do delegado Sandro, antes de tudo, é falar de um amigo, né? Antes de ser meu chefe, posso dizer que é meu amigo. Já passamos por algumas delegacias aí juntos e sempre mantemos essa amizade forte aí que já vem lá de trás, né? Já vem lá do meu pai. E passou para mim o legado que meu pai passou e essa amizade perdura até hoje. Espero que perdure por muitos e muitos anos. Forte abraço e que possamos ombrear ainda em muitos outros momentos. De quem são essas vozes que ouvimos na sequência? A primeira é do Ulisses, doutor Ulisses, né? Ulisses Fonseca Lousada é uma pessoa que aprendi muito com ele, é um grande amigo, um grande juiz, um grande estudioso do direito, né? Um grande professor. Nós somos colegas na Universidade Federal de Santa Maria como professores, fizemos concurso na mesma época. Ele foi aprovado no concurso de processo penal, eu fui aprovado no concurso de direito penal. Então a gente ombreou muito tempo, né, os bancos acadêmicos ali, os alunos, e eu debutei mesmo no Tribunal do Júri. Eu gostava muito do Tribunal do Júri, sempre fui meio rato de júri, digo isso para os alunos, eu gostava de assistir júri, gostava do crime, né, e ele era o juiz do júri já quando eu fiz o meu primeiro júri, provavelmente em 1996, né, já há alguns anos até, desde então. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito respeito, muita admiração por ser um excelente homem, um excelente cidadão, um excelente profissional, né? Enfrentou um problema muito parecido com o que a gente enfrentou é o juiz de instrução do caso da Kiss, né? Realmente trabalhou arduamente nisso, teve muito desgaste nisso, né? E é uma pessoa extremamente capacitada, não tinha alguém mais capacitado, tão preparado quanto ele para essa missão naquele momento. E na sequência nós ouvimos outro áudio também, né? O Rodrigo Silveira, meu braço direito, meu amigo, né? O Rodrigo é uma herança, né? O pai dele foi, quando eu cheguei em Santa Maria, o pai dele, o Aristeu Silveira, né? O comissário Silveira, ele era o meu chefe de investigação lá na DEFREC. E aí depois a gente foi trabalhar na terceira DP, e quando ele foi na terceira DP, um dia o comissário Silveira chegou e disse: chefe, eu vou morar em Itaara, construí uma casa lá, quero morar em Itaara, vou trabalhar mais um pouquinho e vou me aposentar. Ele já tinha tempo para se aposentar, mas não vou lhe deixar mal, eu vou colocar o meu filho para trabalhar junto aqui, né? E o Rodrigo é uma pessoa que eu confio muito, é uma pessoa que é da minha absoluta confiança. Eu olhando para ele já sabe o que eu estou pensando muitas vezes, né? É um parceiro, a gente precisa de equipe, né? Eu sempre tive boas equipes, graças a Deus, mas as boas equipes a gente não ganha, né? A gente conquista, a gente forma as grandes equipes. E o Rodrigo, depois, quando eu fui para a delegacia regional, eu levei ele, e hoje ele coordena a parte de toda a inteligência da nossa região aqui, pela excelente capacidade que ele tem e pela forma como conduz as coisas, pela responsabilidade e, obviamente, porque eu confio plenamente, né, nele, né? E o senhor falou dessa relação de pai e filho do Rodrigo e do pai dele. E como é que é a sua relação com o seu filho? Tudo que o senhor faz é pensando em deixar um modelo para ele, ser um exemplo de pai para ele? A gente procura, obviamente, ser modelo, a gente procura passar conhecimento, passar informação, dar conselhos, né? É uma coisa assim, ó, que a gente não pode querer que as pessoas façam o que a gente gostaria que elas fizessem, que as pessoas sejam como a gente gostaria que elas fossem, né? Acho que as pessoas têm que ter essa autonomia de escolher, de tomar as suas decisões, de seguir os seus destinos, né? Mas eu sempre procurei, dentro
dos acertos e dos erros, né? Obviamente tentar mostrar os caminhos, enfim, né? Tentar ensinar é uma tarefa complicada, né? É fácil, né? Eu sei, eu também já fui filho, também já passei por essas questões. Às vezes os pais falam, a gente não entende exatamente coisas que a gente ouviu e muitas vezes demora muito tempo para entender. Mas é importante, acho que a família é uma coisa, quando a gente tem uma família, isso ajuda bastante, né? Para que a gente consiga, vamos dizer assim, ter objetivos na vida, a gente consiga enfrentar os problemas, né? Isso faz parte, né? É necessário, né? E a gente já está se encaminhando para os minutos finais do nosso programa e eu vou pedir para a gente soltar o nosso último diagnóstico, o depoimento número 6. Oi, pai. Eu queria lhe dizer que, para mim, o que o senhor mais representa para mim é o ensinamento. O ensinamento de quando me ensinou a andar de moto, quando me ensinou a andar de bicicleta. O ensinamento no momento de saber os princípios, o caráter de um homem, o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve. Ensinar tudo. Ensinar a todo momento, ensinar fora e dentro de casa. Para mim é a pessoa que me socorre, é a pessoa com que eu posso contar. É meu melhor amigo. A pessoa que eu mais amo no mundo. Aquele cara que não importa o que acontecer, onde esteja, a nossa família, todos que o amam e que ele ama, sabe que podem contar com ele. É aquele cara que é a fortaleza de todos. Eu te amo muito. O senhor é meu melhor amigo. Obrigado por tudo. Que bonito esse depoimento, hein? Eu visivelmente emocionado, o delegado Sandro Meiners. A gente vai se despedindo por aqui. E vamos recuperar aqui as emoções. Amanhã a gente volta às 16, né, Vicky? Eu quero deixar um agradecimento muito especial ao meu colega Maurício Barbosa, que foi essencial na produção do nosso programa. Valeu, Maurício. E obrigada a todos os ouvintes. Ele estava na escuta. A gente também teve mais ouvintes. O Belone Gomes estava aqui na escuta. A minha querida colega e amiga Silvana Silva também. Obrigada pela audiência e até amanhã.